Na fronteira quente e esquecida do Sudeste Asiático, o som que antes vinha de mercados, templos e estradas rurais foi substituído pelo eco seco de disparos e explosões. Em poucas semanas, uma disputa territorial antiga voltou a se transformar em confronto armado entre Tailândia e Camboja, empurrando centenas de milhares de pessoas para fora de suas casas. Famílias inteiras atravessam campos, dormem em abrigos improvisados e abandonam tudo o que conheciam, enquanto a linha no mapa que separa os dois países volta a ser traçada com medo, deslocamento e incerteza. O que começou como escaramuças localizadas ao longo da fronteira rapidamente ganhou proporções muito maiores. Tropas foram mobilizadas, vilarejos evacuados e estradas fechadas. Segundo autoridades e organizações internacionais, mais de 500 mil de pessoas já foram forçadas a deixar suas casas no Camboja, enquanto estimativas mais amplas falam em números ainda maiores quando se somam os deslocados do lado tailandês. É um dos maiores deslocamentos populacionais da região nos últimos anos, resultado de um conflito que muitos fora da Ásia sequer sabiam que existia. De acordo com a cobertura de centro, representada por veículos internacionais como a RFI, o foco está nos fatos essenciais e nas consequências humanitárias. A narrativa descreve o avanço dos confrontos, o colapso das condições de segurança nas áreas fronteiriças e a incapacidade imediata dos governos locais de conter a escalada. A ênfase recai sobre os números: centenas de milhares de deslocados, abrigos sobrecarregados, escassez de alimentos e a pressão crescente sobre organizações humanitárias. Esse olhar busca contextualizar o conflito como uma crise regional grave, destacando a urgência de mediação diplomática e o papel da ASEAN na tentativa de evitar que a violência se espalhe ainda mais. Ao mesmo tempo, essa abordagem central tende a tratar o confronto como um episódio dentro de um histórico mais amplo de disputas fronteiriças mal resolvidas no Sudeste Asiático. A fronteira entre Tailândia e Camboja carrega décadas de tensões, especialmente em áreas próximas a antigos templos e regiões de valor simbólico e estratégico. A mídia de centro ressalta que, embora o conflito atual seja intenso, ele não surge do nada, mas de feridas antigas que nunca foram totalmente cicatrizadas por acordos claros e duradouros. Quando observamos a cobertura mais alinhada à esquerda, o tom muda sensivelmente. Veículos como 20 Minutes colocam no centro da narrativa o impacto humano e social da crise. As histórias deixam de ser apenas números e passam a ser rostos. Crianças deslocadas, idosos abandonando vilarejos históricos, agricultores perdendo suas colheitas e comunidades inteiras desestruturadas da noite para o dia. O conflito é apresentado como uma tragédia humanitária previsível, agravada por falhas políticas e pela ausência de mecanismos eficazes de prevenção de crises. Essa abordagem questiona diretamente as lideranças políticas dos dois países e o papel das instituições regionais. A narrativa sugere que a escalada poderia ter sido evitada se houvesse maior compromisso com o diálogo e com a proteção das populações civis. Há também uma crítica implícita ao sistema internacional, que reage tardiamente a crises fora dos grandes eixos geopolíticos globais. Para essa mídia, o drama dos deslocados na fronteira entre Tailândia e Camboja revela uma hierarquia de atenção mundial, onde algumas vidas parecem importar menos do que outras. Já na cobertura associada a uma visão mais à direita, como a do Le Parisien, o foco recai sobre segurança, soberania e estabilidade regional. O deslocamento em massa é tratado como consequência direta da necessidade de proteger fronteiras e conter avanços considerados hostis. A narrativa enfatiza o risco de descontrole, a possibilidade de que grupos armados se aproveitem do caos e a importância de respostas firmes por parte dos Estados. O sofrimento civil é reconhecido, mas aparece como efeito colateral de um embate maior envolvendo integridade territorial e autoridade estatal. Esse enquadramento tende a legitimar ações militares mais duras como um mal necessário diante da ameaça de escalada. A preocupação central não é apenas o presente, mas o que pode acontecer se o conflito se prolongar: instabilidade econômica, interrupção de rotas comerciais e o risco de internacionalização da crise. A fronteira entre Tailândia e Camboja, nesse discurso, deixa de ser apenas um problema local e passa a ser vista como um ponto sensível para toda a região do Sudeste Asiático.
O que realmente está acontecendo, porém, vai além das manchetes e dos vieses editoriais. O conflito expõe como disputas territoriais aparentemente adormecidas podem reacender rapidamente em um mundo marcado por tensões crescentes e diplomacia fragilizada. Ele revela também a vulnerabilidade de populações civis que vivem em regiões fronteiriças, frequentemente esquecidas, até que a violência as alcance de forma direta e brutal. Historicamente, Tailândia e Camboja compartilham uma relação complexa, marcada por laços culturais profundos e rivalidades antigas. A herança colonial, mapas imprecisos e decisões judiciais contestadas criaram zonas cinzentas que, ao longo dos anos, se transformaram em focos recorrentes de atrito. O atual deslocamento em massa é o preço humano dessa ambiguidade histórica, agravada por interesses políticos internos e pela dificuldade de construir soluções definitivas. No cenário internacional, a crise ocorre em um momento em que o mundo já lida com múltiplos conflitos simultâneos. Isso limita a atenção, os recursos e a pressão diplomática disponíveis para o Sudeste Asiático. Ainda assim, o impacto regional é inegável. A instabilidade ameaça economias locais, compromete a segurança alimentar e coloca à prova a capacidade da ASEAN de atuar como mediadora eficaz entre seus membros. No fim, a história que se desenrola na fronteira entre Tailândia e Camboja não é apenas sobre linhas no mapa ou disputas militares. É sobre pessoas arrancadas de suas rotinas, sobre estados testados em sua responsabilidade de proteger civis e sobre um sistema internacional que frequentemente reage tarde demais. Enquanto diplomatas discutem e exércitos se posicionam, centenas de milhares seguem em deslocamento, esperando não apenas por um cessar-fogo, mas por uma resposta que reconheça sua existência e sua dor. O conflito pode até se acalmar, mas as marcas deixadas pelo deslocamento em massa continuarão visíveis por muito tempo, lembrando que, em guerras esquecidas, o preço mais alto quase sempre é pago por quem não escolheu lutar.